Olá, João Vitor Xavier, sou o Thiago Risse, editor executivo do portal BHZ. É um prazer recebê-lo aqui na nossa rodada de entrevistas. Vamos entrevistar todos os 15 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Já é uma prática do BHZ, a gente fez em 2016, fez em 2018, mas este ano é um pouco diferente. É a primeira vez que a gente sai da nossa redação, sai do nosso estúdio, porque a gente fez questão dessa conversa ser presencial, por uma questão técnica, né, de áudio, som, de imagem, mas também por essa proximidade, mesmo a distância aqui, mas essa proximidade nada substitui, né? E aí o lugar seguro para não colocar a nossa saúde, nem de toda a equipe técnica, a sua equipe em risco, era aqui, o auditório da Faculdade Pitágoras. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, prazer estar com vocês. Eu estou pela primeira vez também sozinho, conduzindo essa entrevista sozinho, mas eu não estou sozinho, né? Tem toda a equipe técnica. Essa pauta, essa entrevista também é produzida pelos repórteres Vitor Fônias e Rafael de Oliveira. E aí vai ser um bate-papo, 45 minutos aproximados, primeira parte mais temática, a gente vai falar de educação das áreas prioritárias, saúde, segurança, e uma segunda mais sobre você, sobre sua candidatura, sobre política, tá? Vamos começar já com todos são importantes, ainda mais com pandemia, vamos conversar com uma dessas super importantes, a educação. A atual gestão Calil foi muito firme quanto à questão da educação, inclusive uma disputa judicial, né, envolvendo ali o Colégio Militar, foi acionado também pela Justiça, né, um candidato novo, Rodrigo Paiva, um sindicato também, e ele, aqui nessa cadeira onde você está, falou que está descartada qualquer possibilidade de volta às aulas neste ano. Queria saber de você 2 pontos sobre esse assunto. Um mais objetivo, que é a sua avaliação sobre essa conduta da gestão atual, e aí sim, para o seu eleitor, para o nosso eleitor, caso eleito, como vai ser, lógico, num cenário de incertezas, mas já fazendo uma projeção, como vai ser no ano que vem. Olha só, Thiago, primeiro agradecer muito essa oportunidade, agradecer ao BHZ, agradecer a todos que estão nos assistindo. Primeiro a gente tem que contextualizar a situação. Belo Horizonte foi das poucas cidades do Brasil que não conseguiu dar uma solução para a educação nesse período de pandemia. Eu me solidarizo muito com a dificuldade das mães, dos pais, dos alunos. Belo Horizonte já vem sofrendo muito com a educação e isso é uma coisa meio que invisível, né? Isso foge muito ao dia a dia, à vida da maioria das pessoas, mas as nossas crianças estão aprendendo menos. Isso não é uma opinião do João Vitor, isso é um dado do Ministério da Educação. A nota do IDEB de Belo Horizonte, depois de anos e anos e anos melhorando, aumentando, a nota do IDEB piorou. De todas as capitais do Brasil, percentualmente, a nossa foi a pior variação. Nós somos aqueles que percentualmente mais andamos para trás na última avaliação do IDEB, de todas as 26 capitais do país. Isso é muito ruim para Belo Horizonte, isso é muito ruim para as nossas crianças. E essa já era uma realidade antes da pandemia. Imagina só a realidade agora. Eu tenho 2 crianças em casa, eu tenho um filho de 8 anos, eu tenho uma filha de 2 anos e meio. Meu filho estuda numa escola particular e eu estou vendo a dificuldade para nós, para mim, para a mãe, para ele como criança, de conseguir manter o aprendizado mesmo tendo a aula virtual, mas mantendo alguma coisa. Então imagina a situação das crianças que não tiveram nada nesse período. Eu acho que é um crime contra a educação você deixar por um semestre crianças sem nenhum acesso à educação. Até porque, Thiago, a educação não é apenas o aprendizado, a educação formal. A educação numa sociedade como a nossa, num país pobre como o Brasil, numa cidade como Belo Horizonte, que tem tanta desigualdade, a educação também é uma proteção social. Enquanto a criança está na escola, ela está protegida do tráfico, do crime organizado, do aliciamento que é tão comum na nossa sociedade com as crianças. Então, quando a prefeitura ela ignora essa realidade, ela colabora para essa dificuldade. Então, acho que foi um erro a condução da Prefeitura de Belo Horizonte. Alguns dos países mais pobres do mundo conseguiram dar algum tipo de educação para suas crianças, seja por internet, seja pela televisão, seja pelo rádio. E Belo Horizonte não conseguiu dar nada. Qualquer coisa é melhor do que o nada. E eu, ano que vem, pretendo voltar com a educação. É importante que volte, até pela proteção social,
para as nossas crianças não irem para o tráfico, para o crime, para o submundo que cerca e que é o tempo todo um assédio às nossas crianças. Nós voltaremos com a educação de Belo Horizonte, seguindo protocolos de higiene, seguindo aquilo que deu certo em alguns países do mundo. Talvez você divida, algumas crianças vão segunda, quarta e sexta, outras vão terça, quinta e sábado. Se você tiver algum problema numa escola, você faz uma ação emergencial. Talvez chegando no inverno você repense o modelo, mas de algum jeito tem que voltar. O que não pode continuar é o descaso e o desalento com as crianças e com as famílias. Eu me solidarizo muito com a dificuldade das famílias que nesse momento não têm alguma solução por parte da prefeitura para os seus filhos e filhas, né? Ficou claro na sua resposta, mas só para reforçar, então, primeiro semestre do ano que vem, caso você seja eleito, volta presencial, certo? Aula presencial, das aulas. Volta Legal. a aula presencial no primeiro semestre do ano que vem, seguindo padrões que foram utilizados no mundo inteiro. Nós vamos reunir com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, mas vamos voltar em algum modelo. Nós não temos condições de deixar nossas crianças fora. Já há uma expectativa de profissionais da educação que eu conversei, de especialistas da área, que temem uma evasão escolar de até 30%. Para onde que essas crianças vão? Qual que é o destino dessas crianças? Nós não podemos esquecer que a escola tem o papel de proteção social. Muitas crianças comem na escola. Muitas crianças estão protegidas do crime, do tráfico, na escola. E é essa dor da família que a gente tem que sentir. Eu não consigo conceber como que países paupérrimos do mundo tiveram mais condição de dar educação para suas crianças do que Belo Horizonte e como que isso está sendo normalizado na nossa cidade. Ficou normal, não se faz e é normal. Me assusta a normalidade que alguns tratam crianças sem aula, crianças sem educação de nenhum tipo, de nenhuma espécie, de nenhuma forma. É assustador como é que isso está sendo normalizado na bolha que estamos vivendo em Belo Horizonte. Perfeito. Só um aspecto, algo breve, sobre essa sua resposta, esse seu pensamento, essa sua proposta. O prefeito Alexandre Calil disse aqui para a gente também que já tem 14 milhões destinados, separados para a educação. Desse montante total, a maior parte, ou boa parte, vai ser usado justamente para adequar fisicamente as unidades educacionais da prefeitura, né? Caso não tenha vacina, caso esse cenário continue um pouco né? A gente está num momento de muita incerteza. Vai ter intervenção física mesmo, obras. Você compartilha desse pensamento de ter que fazer algumas intervenções físicas para diminuir a chance de contágio, caso fique ainda seja esse cenário ou não? Olha, tem que se fazer tudo que for possível e que for necessário, né? Nós temos muitas escolas particulares, por exemplo, que estão fechando, que não aguentaram ficar abertas. Talvez um caminho seja a prefeitura desapropriar algumas dessas escolas, comprar alguma dessas escolas e transformar em escolas públicas. Talvez a solução seja parceria com escolas confessionais, como é previsto na Constituição da República essa possibilidade. Nós vamos ter um problema muito mais agravado, que é a questão econômica. Muitos pais não vão ter o dinheiro para voltar com o filho para a escola particular e vão ter que procurar o serviço público. O problema é sério, o problema é grave, o problema é grande, ele só não pode continuar sendo empurrado com a barriga. Porque o que me parece é que a prefeitura empurra esse problema com a barriga para depois da eleição, para que não haja essa dificuldade num período eleitoral. Então, o que me parece é isso. Tudo está sendo empurrado para depois da eleição. Para que a prefeitura não tenha que apresentar a sua responsabilidade e as suas soluções nesse momento. E a eleição não deveria ser a coisa mais importante para a prefeitura. Você antecipou uma pergunta, inclusive, sobre o tema educação. Alguns especialistas preveem essa migração mesmo, né? O pessoal da escola particular, infelizmente, com esse impacto econômico gigante, não vai ter mais condição de manter os filhos numa escola particular. Prevê, deputado, a construção de novas unidades? Nós prevemos a retomada de construção, porque tem que destacar, Tiago, que Belo Horizonte parou de construir. Esse é um governo que construiu pouco, que fez quase nada na educação. Quero te dar um dado, né? Eu vou dar um dado aproximado, não são números absolutos, exatos, mas são aproximados e muito bem aproximados. Na gestão anterior do ex-prefeito Márcio Lacerda, foram construídas em torno de 90 um mês.
na gestão do Calil foram construídas em torno de 4 UMEIs. Isso dá uma média próxima de uma UMEI por mês para o Lacerda e de uma UMEI por ano para o Calil. E o resultado disso é desastroso. Nós temos números aí próximos de 2.000 crianças aguardando na fila de espera pelas UMEIs. Nós temos mães que não conseguem mais trabalhar ou não conseguem mais deixar os filhos na UMEI, porque a UMEI deixou de ser majoritariamente em tempo integral para as crianças de 0 a 3. Isso é reflexo de um equívoco, de um erro grave da prefeitura, que foi parar o processo de construções de UMEIs na cidade. O prefeito empurra a questão, empurra o problema para as creches municipais, fez uma jogada pirotécnica de dividir o horário em 2 turnos para poder falar que aumentou as vagas, quando na verdade as vagas não foram aumentadas. O que ele fez foi diminuir o tempo das crianças na escola. Isso é muito danoso, principalmente para as mais pobres, para as crianças mais pobres, para as mães mais pobres. Nós sabemos, Thiago, que a mãe é o sustentáculo na grande maioria das famílias, em especial das famílias de periferia, das mulheres valentes que têm que cuidar do filho sozinho, que muitas vezes o marido só foi pai na hora de fazer o filho e que depois esqueceu do compromisso dele da paternidade. Então, essa mulher ela é a mais prejudicada pelo modelo que o Calil criou, porque essa mulher precisava da sua criança na UMEI em tempo integral para poder trabalhar. E essa mulher é que está sendo penalizada e é com ela que eu me solidarizo. Porque é para ela que a prefeitura tem que agir, tem que trabalhar, para que ela consiga trabalhar, para que ela consiga ter seu filho bem cuidado enquanto ela está trabalhando. Eu tenho encontrado, Thiago, ao longo das minhas andanças na cidade, com muitas mães que me falam o seguinte: olha, João, eu tinha o meu filho na UMEI, a minha filhinha na UMEI o dia inteiro, não tenho mais, o que eu estou tendo que fazer agora é o seguinte: eu tenho que pagar alguém para cuidar da minha filha no horário que ela não está na UMEI, e aí o meu salário que tinha para cuidar da minha família, agora ele diminuiu para poder ter alguém que ajude a cuidar da minha filha, porque a prefeitura já não me estende mais a mão como estendia. Então isso me preocupa muito, isso é muito doloroso, e eu não acho que o melhor caminho para Belo Horizonte é empurrar a responsabilidade da educação apenas para as creches, como o Calil fez. De forma objetiva, por gentileza, candidato, porque a gente ainda tem bastante assunto para conversar, tem um número mínimo de escolas que vão ser construídas na sua gestão, caso eleito? Nós temos que ver qual é o número necessário que sairemos da pandemia. A prefeitura não voltou às aulas até aqui porque ela não queria esse impacto em cima do período eleitoral. Então ela empurra o problema para depois da eleição, porque ela não quer ter o número de crianças que ela vai ter que atender agora. Infelizmente, a cidade de Belo Horizonte quebrou. Tem muita gente que perdeu o emprego, tem muita gente que perdeu o seu negócio, tem muita gente que não tem mais o dinheiro para pagar a escola do filho e que vai precisar da escola pública. E para não enfrentar esse problema no período eleitoral, a prefeitura empurrou o problema para frente. Vamos ter que esperar, ver quais serão esses números para poder fazer esse planejamento. E eu vou pedir de novo essa brevidade, porque mais o último aspecto da educação, porque é muito importante, vou até resumir, essa pauta ela é feita também conversando com vários especialistas, referências de diversas áreas. Uma delas, um desses atores é a Valéria Morato, diretora, coordenadora do sindicato, né, de professores aqui de Minas Gerais, e aí vou resumir, ela pergunta sobre os professores, né? Tem essa preocupação, obviamente, com as famílias, com os alunos, mas e a preocupação com os professores? Qual que é a sua proposta, assim, em relação aos professores? A primeira coisa que eu posso garantir para ela é que os professores não serão recebidos a cacetete na prefeitura, como aconteceu nessa gestão, numa das cenas mais lamentáveis e mais minimizadas da história recente de Belo Horizonte. Nós tivemos educadores, professores recebidos a cacetete na porta da prefeitura de Belo Horizonte. Então, qual o nome dela, por gentileza? Valéria Morato. Valéria, a primeira coisa que eu posso te garantir é que professor na minha gestão não vai ser recebido à base de cacetete. Nós vamos receber os professores para atender ou não atender a demanda, para conseguir cumprir ou não aquilo que foi pedido pelos professores, mas de maneira respeitosa e dialogada. E óbvio que eu também tenho a preocupação com o professor, como a gente tem com toda a sociedade, né? Aqueles professores que são de grupo de risco, aqueles professores que não têm condição, eles cuidam, por exemplo, da parte online. Uma das possibilidades que a gente discute, Thiago, é a possibilidade, como fez a Inglaterra durante um período importante, escalonava dias. Uma parte das crianças vinham segunda, quarta e sexta, outra terça, quinta e sábado, e as que estavam em casa naquele dia tinham aula online.
Então você pode fazer isso. O professor que é de grupo de risco, que tem alguma dificuldade, ele fica, por exemplo, para esse trabalho online de home office. O professor que tem mais condições de trabalhar, ele vai para a aula. Eu estou aqui trabalhando, você está aí trabalhando, aqui nós temos 1, 2, 15 pessoas trabalhando, né? Se a gente for na rua, tem milhões de pessoas trabalhando. Então nós vamos ter que retomar a sociedade aos poucos e os professores são parte dessa sociedade com as mesmas precauções que todos nós estamos tomando e que muitos que nem puderam parar, porque o caixa da farmácia não parou de nos atender, o caixa do supermercado não parou de nos atender, o motorista de ônibus, o motorista de táxi, de Uber, eles não pararam de trabalhar. Então a gente tem que pensar nessa sociedade que ela é múltipla e em que todos estamos em risco e que não dá para dizer o seguinte, só uma pequena parcela não vai ter que se expor de maneira nenhuma. Isso não é um caminho saudável para a nossa sociedade. Perfeito, vou dar uma acelerada agora que a gente ainda tem bastante assunto para conversar. Vamos agora, economia, comércio, também um assunto muito falado, muito importante. Vou reproduzir uma pergunta de um leitor. A gente também abre, a gente só existe por causa do nosso leitor, abre o espaço para os leitores perguntarem. O nome dele é Franz Moreira, e aí fala que você disse que o Calil se equivocou na condução de BH durante a pandemia. Mesmo BH sendo uma das capitais com menos mortes, principalmente se levarmos em conta a importância de nossa cidade no cenário nacional. Qual seria a sua postura se fosse prefeito? Eu acho que às vezes as perguntas são selecionadas sempre com muita generosidade e boa vontade no viés que interessa ao prefeito do discurso dele e que ele prega na cidade, né? Tem aquela frase antiga de Goebbels, né, que a mentira repetida 1000 vezes ela se torna uma verdade. Eu acho que muitas vezes há uma colaboração por parte da imprensa ou de alguns momentos com esse tipo de discurso ou de repetir o discurso que interessa para a prefeitura. Primeira coisa que tem que colocar, e eu vou te pedir desculpa porque numa resposta séria como essa eu não conseguirei ser tão breve, mas a primeira coisa que tem que se colocar é que eu jamais minimizei a pandemia. Eu tive coronavírus, perdi amigos de coronavírus, é uma estupidez se ignorar um vírus dessa gravidade no mundo. O que eu questiono e que eu acho que foi muitíssimo pouco questionado pela imprensa de Belo Horizonte foram as opções da prefeitura e as mentiras da prefeitura nesse processo. Nós tivemos um assessor da Secretaria de Saúde dizendo que o caminho era a imunidade de rebanho, que tinha que fazer imunidade de rebanho. E um outro da mesma prefeitura, do mesmo grupo, dizendo que a imunidade de rebanho mataria 100 mil pessoas. Por que a imprensa não questionou isso? O secretário de Saúde de Belo Horizonte, ele demorou 6 meses para descobrir que metade da população tinha plano de saúde. E ele usava o número das pessoas que tinham plano de saúde para pressionar o sistema público de saúde para justificar números que não permitiam a abertura. Belo Horizonte, na média, ficou muito mais tempo fechada do que a grande maioria das cidades de Minas. E a média de contaminação em Belo Horizonte é maior do que a média no estado de Minas Gerais. Então, onde está a coerência dessa questão? Porque aí são dados objetivos. Nós ficamos mais fechados do que a grande maioria de todas as cidades de Minas e a nossa média é maior. Então foi isso que fez com que a média fosse diferente de outros estados? Então não são dados objetivos e absolutos para se ter essa defesa que a prefeitura criou para si e que é tratada como uma verdade absoluta por uma parte da imprensa e por uma parte de uma militância, inclusive de esquerda, que faz parte da defesa do atual governo. Porque foi essa militância de esquerda que ditou as regras e os caminhos de Belo Horizonte de uma maneira extremamente politizada. Alguém consegue explicar por que o shopping Oiapoque podia ficar aberto e a galeria do ouvidor não? Alguém acha que o shopping Oiapoque ele tinha mais condição de higiene do que o BH Shopping, do que o Pátio Savassi, do que o Minas Shopping, do que o Shopping Del Rey? Alguém consegue explicar por que o ônibus podia ficar lotado, mas a loja do seu Zé na esquina, onde entrava uma pessoa por hora, tinha que ficar fechada? Eu acho que faltaram esses questionamentos, sabe, Tiago? Eu acho que houve uma generosidade excessiva e uma pouca vontade de questionar algumas coisas que são óbvias e que poderiam ter levado Belo Horizonte a uma construção mais equilibrada. Nós estamos fechando o ano, até hoje a prefeitura não apresentou nada de solução para o pequeno comerciante, como linha de crédito, como isenção tributária, nada. A gente viu um prefeito dando soco na mesa falando que não ia conversar com ninguém. É esse o caminho para Belo Horizonte? Essas pessoas que são os grandes geradores de emprego de Belo Horizonte não mereciam ser tratados de maneira mais respeitosa? Então, os meus questionamentos são esses. Eu acho que são questionamentos válidos. E eu faria tudo isso que eu te disse agora de maneira diferente. Então, vamos para o futuro?
Os comerciantes eles foram muito afetados, obviamente, pela pandemia e também pelo fechamento do comércio. A gente está ouvindo aqui, vamos conversar com todos os 15, muitos falam de isenção de impostos, de IPTU. Queria saber de você, caso eleito, vai ter isenção de imposto ou de impostos? Por quanto tempo? Só essa isenção é o bastante? Eu acho que não é o bastante. Eu acho que a gente tem que retomar a economia da cidade como um todo, nós temos que refortalecer a economia de Belo Horizonte. Nós estamos falando de mais de 13 mil empresas fechadas, nós estamos falando aí de 100 mil pessoas diretamente que perderam seus empregos. É claro que esses números são sempre divergentes, tem gente que fala de 100, eu já ouvi gente falar de 200, eu já ouvi gente falar de 50. Mas, de toda maneira, é muita gente que perdeu o emprego, basta ir na rua, e aí eu não me prendo ao número, eu me prendo à dor das pessoas, do pai de família que perdeu seu emprego, da mãe que perdeu, e aí nós estamos falando de gente simples. Eu fui me reunir, por exemplo, com o setor de hotelaria, eu estou falando da cozinheira, eu estou falando da camareira, eu estou falando do recepcionista, eu estou falando do garçom, gente simples, que mora em vila, em favela, em aglomerado, em bairros humildes de Belo Horizonte e precisavam muito desse emprego para viver e que não querem viver de assistência social, querem viver do seu trabalho. Como diria o Ronald Reagan, o projeto social mais importante que existe é o emprego. E essas pessoas querem viver do seu emprego. Então a gente tem que retomar a economia de uma maneira geral, buscar fontes importantes de desenvolvimento, como turismo de negócios, como a retomada da construção civil em Belo Horizonte, para retomar um processo de longo prazo de recuperação da economia. Mas é claro que algumas coisas precisam ser feitas a curto prazo. E uma coisa importante é dar a mão para quem está sofrendo. E é isso que eu cobro. Não é pela simples cobrança da prefeitura, não. É por estar vendo de perto a dor de muita gente que perdeu tudo. Nós vimos lojas em Belo Horizonte com 60, com 70 anos, que passaram do avô para o filho, para o neto, já estava chegando um bisneto. Essas empresas foram fechadas. Trabalho de uma vida inteira, o suor da vida das pessoas. E o que as pessoas tinham, ao invés de um acolhimento e de um projeto de médio prazo e longo prazo da prefeitura, o que as pessoas tinham era grito e soco na mesa. Não é possível que esse seja um caminho para a terceira capital do país. Né? Que síndrome de Estocolmo é essa que nós estamos vivendo? Que o caminho é o cidadão sempre baixar a cabeça e aguentar. Belo Horizonte merece mais do que isso, nossa cidade merece mais do que isso, o Belo Horizontino merece mais do que isso. O comerciante da nossa cidade, que é quem enche o caixa da prefeitura de dinheiro, ele merece mais do que isso. E dentre as medidas de curto prazo que eu pretendo tomar, a primeira é de estabelecer uma linha de microcrédito para esses comerciantes, para eles poderem retomar, e a segunda é de buscar a isenção do IPTU pelo período que eles estiveram fechados. Eles não puderam produzir. Então, se eles não puderam produzir, não é justo que a prefeitura cobre deles por essa opção que foi unilateral. Excelente. Bom, vamos lá. Acabei de ver que a gente está quase na metade já. Vamos que vamos. A Câmara Municipal... Porque suas perguntas são boas, então elas levam a raciocínios complexos. Tem outras ainda boas. Vamos que vamos. A Câmara Municipal de BH aprovou, você sabe disso, os aplicativos, né? Assim, falta regulamentação em aspectos, e é justamente isso que eu quero saber de você. Vai regulamentar aqui, porque voltou para a prefeitura, né? Caso seja eleito, vai regulamentar, vai taxar. Achou interessante a discussão que teve na Câmara, né? No Legislativo Municipal. Qual que é a sua opinião sobre os aplicativos de transporte em Belo Horizonte? Tem que ser regulamentados, tem que ter regras para funcionamento, tudo no mundo precisa de regra, tudo precisa de ordenamento e, obviamente, compreendendo que o mundo é dinâmico, que o mundo está evoluindo, que o mundo está mudando, que as coisas estão mudando e que nós estamos vivendo numa nova sociedade e que provavelmente até eu chegar à prefeitura e poder regulamentar, nesses 2 meses e pouco que faltam, muita coisa nesse setor já vai ter acontecido, muita coisa nova já vai existir. Essa é a realidade do mundo hoje. Você acorda com uma tecnologia, à tarde ela já está obsoleta porque alguém já fez alguma coisa nova em cima daquilo. Nós vamos ter que nos adaptar a esse mundo e a Prefeitura de Belo Horizonte vai ter que se adaptar também a esse mundo. Agora, regulamentar não pode significar castrar a iniciativa das pessoas, caçar a criatividade das pessoas, o empreendedorismo, né? Nós temos que destacar isso também. As coisas precisam de regras, mas regras também que vão dentro de uma lógica da liberdade
que todos nós precisamos ter para empreender e para o mercado funcionar e para o mundo andar para frente. Hoje, você teria uma ideia? Teve candidato que falou que taxaria, assim, né, pegaria 15 centavos a cada quilômetro rodado para subsidiar o transporte público. Hoje tem uma ideia sobre isso? Eu não tenho um estudo disso, né? Eu não tenho condição de, no momento, apresentar uma decisão do que seria esse impacto. No momento eu não tenho condição, obviamente sentaríamos com a Secretaria da Fazenda para discutir os impactos, prós e contras disso. Deputado, existe a caixa preta da BH Trans? É claro que existe. Por que o prefeito não deixou abrir a CPI? Por que ele não deixou abrir a CPI? Ele tem maioria na Câmara. Eu me lembro de Itamar Franco, governador do estado, quando se propunha uma CPI, ele mandava que o líder dele assinasse, para servir de exemplo para as pessoas. Por que o prefeito não deixou abrir a CPI? Por que a base dele não assinou a CPI? Por que vereadores foram solicitados a não incluir a assinatura na CPI? Por que isso? Por que essa dificuldade? A promessa de campanha não era abrir a caixa preta? E o mais interessante é ver agora na televisão dizendo o seguinte, olha, não podemos apertar muito essa BH Trans. O presidente da BH Trans é nomeado pelo prefeito. Toda a diretoria da BH Trans é nomeada pelo prefeito. Quem está lá nos últimos 4 anos foi colocado por ele. Quem tem que dar essa resposta para a sociedade são pessoas nomeadas por ele, pelo prefeito. Não dá para continuar nesse teatro de fingir que a BH Trans é uma coisa descolada da prefeitura, que a BH Trans é uma coisa descolada. Não, gente, a BH Trans é da prefeitura. O chefe da BH Trans, nesse momento, chama-se Alexandre Calil, é o prefeito de Belo Horizonte. Ele é o chefe da BH Trans. Quem nomeia o presidente da BH Trans é ele. E me assusta esse tipo de contradição e a falta de cobrança a respeito desse assunto. Quer um exemplo? O presidente da BH Trans é uma pessoa que esteve lá durante esses anos todos, imersa nesse processo que antes era criticado pelo prefeito. E está lá. Então, não abriu porque não quis. Não abriu porque não quis. Não permitiu nem que a Câmara Municipal fizesse uma CPI. Porque não permitiu que a sua base assinasse essa CPI. João Vitor Xavier, caso eleito, vai abrir a tal caixa preta do BH Trans. Certamente vou. E olha, se a Câmara Municipal de Belo Horizonte quiser abrir uma CPI, está autorizada a abrir. Ainda sobre transporte... E olha, colocando de maneira muito clara, né? O prefeito não autoriza ou desautoriza a Câmara Municipal. Né? Eu estou colocando o seguinte, não terá nenhum trabalho da prefeitura contra que ela faça isso. Então, deixando claro, até pela separação dos poderes, é claro. Ainda sobre transporte, ônibus lotado foi muito falado. Você mesmo agora citou nessa nossa já entrevista, os trabalhadores eram obrigados, não tinham outra opção, senão enfrentar um ônibus lotado, né, se colocando em risco de contágio. Calil também nessa cadeira falou que não tinha solução. E aí eu vou fazer um combo para ver se a gente consegue abordar mais assuntos. Tem solução? Qual que é a solução? É mesmo ir para o confronto com as empresas de ônibus, até rever o contrato, e aí já emendo. Você teme na sua gestão, teve um reajuste, né, até agora do Calil, teme ter que dar algum reajuste do preço da passagem de ônibus? Eu não temo ter que dar reajuste ou não dar reajuste, as coisas têm que ser tratadas com clareza. O que não pode é fingir que está fazendo uma coisa sendo que fez outra. No primeiro mês de mandato, a primeira coisa que fez foi reajustar a passagem de ônibus, sendo que o discurso na campanha é que não teria reajuste. Eu acho que as empresas de ônibus elas devem uma explicação para a cidade. Elas são deficitárias? Então mostra a planilha, abre para a gente, mostra qual que é a realidade. Quanto custa, quanto elas ganham, quanto elas pagam, mostra para a sociedade. Se você mostrar para o Belo Horizontino que as empresas de ônibus estão quebrando, que não tem dinheiro, que a coisa é clara, que elas gastam X milhões de combustível, X milhões de manutenção, X milhões de troca de frota, X milhões de mão de obra, e que elas arrecadam Y, e que a conta não fecha no X pelo Y, a população vai compreender qualquer decisão que for tomada de qualquer espécie. O que as pessoas não aguentam mais em Belo Horizonte é ouvir o discurso de que o sistema é quebrado, que elas têm que pagar a segunda passagem mais cara das capitais do Brasil e não ver essa conta. Nós estamos vivendo um momento de transparência na sociedade. Vamos dar transparência para o cidadão de Belo Horizontino, tratar coisas claras, de maneira aberta.
Vamos lá, sobre ainda um pouco, aí entra um pouco também infraestrutura, obras, mas também transporte. Queria bem rapidinho, candidato, por gentileza, metrô você lutou muito, né, como legislador, parlamentar, lutou bastante pelo metrô, vai ser uma luta sua, caso eleito, e aí também uma leitora nossa, Thaís, uma outra seleção nossa, falando sobre o anel rodoviário, que o Calil no início da gestão tentou pegar a gestão e tal, desistiu, falou aqui que caso seja reeleito não vai mais pegar essa briga. Dessa vez ele não foi que bateu no peito, foi que o problema é dele, que o anel... Dessa vez ele não prometeu isso não, né? Eu quero saber de você, o anel você vai bater no peito, vai pegar o anel, de forma sucinta, por favor, que a gente está ficando aqui quase na nossa reta final, sobre metrô e sobre o anel rodoviário. Se o presidente da República quiser entregar o anel para a Prefeitura de Belo Horizonte na minha gestão, eu aceitarei o anel rodoviário, porque só assim a gente conseguirá alguma solução para diminuir as mortes, que não dá para continuar convivendo com gente morrendo todos os meses no anel rodoviário. Quem passa no anel tem medo. Nós, belo-horizontinos, temos medo de passar pelo anel. E outra, eu vou somar esforços com o governador do estado, porque esse é um papel também de liderança do prefeito, para que saia o rodoanel, que já tem o dinheiro da indenização da Vale, vocês sabem disso, tem o dinheiro já das indenizações da Vale por Brumadinho e Mariana, para que construa o rodoanel com dinheiro privado, dinheiro da Vale, que desafogaria muito o anel rodoviário, pode ser uma solução muito importante para Belo Horizonte. Com diálogo, com conversa, com respeito, não dá para governar Belo Horizonte brigado com todo mundo. Metrô vai ser uma luta. Importantíssimo, é outro que também tem dinheiro privado nesse momento para isso, que é o dinheiro também de contrapartida da Vale. Temos que dialogar com o presidente para que faça esse ramal do Barreiro. Era uma coisa difícil de ter esperança, mas com esse dinheiro que está separado da iniciativa privada, é possível sim acreditar. E quero também colocar projetos na praça para fazer roadshows pelo mundo, tentando fazer PPP de monotrilho em Belo Horizonte, que eu considero um modal interessante para a cidade e acho que tem dinheiro de fundos hoje no mundo para isso. Saúde, vou fazer combo também. Deputado, saúde, queria que você falasse rapidamente, por gentileza, sobre a questão histórica, né, que foi potencializada pela pandemia, a demora, né, realização de exame, de consulta, e também algumas promessas também do Calil, que ele descartou, uma que é a maternidade, Leonor Ribeiro. Quero saber, caso eleito, se você vai abri-la de fato, né? Já está a estrutura lá. E quanto à UPA, né? A gente teve muito problema com a UPA Norte, de agressão a funcionários, de falta de estrutura. Queria saber qual é a sua visão quanto à UPA, se merece mais estrutura, mais cuidado com os trabalhadores de lá. Algumas coisas importantes, suas perguntas são boas, não dá para responder correndo, olha só. A primeira coisa que a gente tem que fazer é detectar que é muito triste o que acontece em Belo Horizonte. Eu conheci gente, Thiago, que perdeu uma vista porque não consegue uma cirurgia de catarata. Qualquer cidadezinha do interior de Minas faz multidão de catarata e Belo Horizonte está deixando belo-horizontinos perderem a vista por causa de catarata. Conheci gente que está 1 ano e meio esperando uma cirurgia cardíaca. Conheci gente que está mais de 1 ano esperando uma consulta neurológica. Isso numa cidade, Thiago, eu não sei se você sabe, o orçamento de Belo Horizonte para a saúde é de 4,5 bilhões de reais. Isso é mais do que Uberlândia e Contagem têm juntos para tudo. Nós temos só para a saúde. A segunda e a terceira cidades do estado. Então, nós precisamos gastar melhor o dinheiro da saúde de Belo Horizonte. Não apenas a UPA Norte precisa ser melhorada, porque ela foi entregue às pressas para poder ser anunciada politicamente e virar horário eleitoral agora, e quem vai lá sabe que ela não funciona, que o mobiliário é velho, que está faltando médico, que está faltando estrutura, mas ela virou propaganda de televisão. Nós temos a UPA Nordeste, que desde 2013 está lá o lote limpo, já há alguns anos tem dinheiro em caixa para fazer, a prefeitura não dá conta de fazer, e a UPA Noroeste, do lado de lá da Noroeste, divisa com Contagem, que precisa ser feita também. E eu quero fazer o Virada da Saúde, que é um programa nos moldes do Corujão da Saúde, que foi feito em São Paulo, contratando consultas e cirurgias nos hospitais privados, para os horários noturnos, para atender as pessoas que estão na fila e acabar com essa fila. Maternidade, Leonor? É mais um caso que há 4 anos foi igualzinho o anel, vou reabrir, vou fazer, vou acontecer, e que também não fez e que agora está aí esse pepino, 4 anos, essa maternidade fechada em Belo Horizonte. Nós vamos fazer um estudo com a Secretaria de Saúde e dar alguma destinação, que pode ser para a própria maternidade, o que desafogaria muito o Sofia Feldman, que é abarrotado e que faz um trabalho lindo pela cidade, com pouquíssimo apoio da prefeitura.
ou dar alguma outra destinação também de apoio à saúde da mulher de Belo Horizonte. Segurança, bem rapidinho, Guarda Municipal vai continuar armando, vai desarmar? Qual é a sua visão sobre o papel da Guarda na segurança de BH? A Guarda tem um papel muito importante, principalmente depois da revisão da lei federal. Acho que a Guarda Armada, bem treinada, bem orientada, ela é importante para Belo Horizonte, sim. Eu quero fortalecer a Guarda Municipal, que agora é Guarda Civil, eles até pedem para não ser chamado de Guarda Municipal, Guarda Civil. Eu quero essa guarda bem treinada, em primeiro lugar, bem treinada. Nós queremos fazer o centro de formação da guarda aqui, bem remunerada, respeitada. Também não serão tratados como foram tratados nesse governo, né, com aquartelamento, com falta de diálogo, com falta de respeito. E sim, a guarda precisa de arma para trabalhar, sim, claro, bem treinada, cumprindo o que manda a lei. Deputado, mais uma pergunta de um leitor. Nossos leitores, bem rapidinho, por gentileza. Estamos na reta final e tem um monte de coisa entre a gente conversar. É vontade de ter mais conteúdo seu, conhecer mais suas propostas. Nossos leitores são ácidos. João Vitor. Você foi um dos 52 deputados que votaram a favor da reforma da Previdência aqui da Assembleia, né? A nossa mineira aqui, Samara Pedras, perguntou se você está ciente, obviamente para ela, que votando a favor da reforma da Previdência será um motivo de muitos não votarem em você. Aí ela fala, inclusive eu. E de muitos votarem também, porque muita gente sabe da importância da reforma da Previdência para Minas Gerais. Isso foi discutido com muita responsabilidade. Infelizmente, nós temos um papel de politização nesse processo, de sindicalismo exagerado nesse processo, de pessoas que só enxergam um lado. Nós temos o outro lado também, nós temos o lado do contribuinte mineiro, que não aguenta mais pagar tanto imposto, que tem uma carga tributária elevadíssima, que não tem serviço de qualidade, que paga o imposto, mas que não usa a escola para o seu filho, não usa o hospital para o seu filho, não tem estrada de qualidade, tem que pagar por todos esses serviços privados. Então, nós temos que rediscutir a estrutura do Estado. E, infelizmente, hoje não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Tem gente que prefere viver na enganação que foi o governo do PT, que não pagava salário, que dividia em 14 chamadas e que eu não via os sindicatos petistas, porque pode ter certeza que é sindicalista e é ligado a movimentos de esquerda, pode ter certeza que é ligado a sindicato para ter esse pensamento e essa posição dessa maneira. Eu não via esses sindicatos com essa postura durante o governo Pimentel, que não pagava salário, que dividia em 14 chamadas, que não cumpria nada do que era tratado com funcionalismo. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Não tem dinheiro. As pessoas estão vivendo mais. E se não fizesse algum tipo de reforma, daqui a pouco tempo não teria dinheiro para pagar salário. Muito provavelmente dela mesma. Mas quando era o Pimentel que não pagava, como ele era do PT, não tinha problema nenhum. Eles fingiam que nada acontecia. Em entrevistas você disse que um dos estopins, gota d'água, talvez, para a saída do PSDB foi ter barrado sua candidatura em 2016. Se eles tivessem te tratado, talvez, com mais destaque, com mais respeito naquele momento, você pudesse estar ainda hoje no PSDB? Não. Certamente não estaria. Isso foi uma das questões, é uma questão importante, eu acho que eu fui tratado com desrespeito naquele momento, a minha candidatura era uma candidatura natural, o próprio João Leite me apoiava, já tinha feito reuniões de apoio para mim até aquele momento, e eu fui tratorado, né, pelo caciquismo do PSDB, o Aécio não deixou que eu fosse presidente, porque eu nunca fui uma pessoa próxima dele. Mas eu acho que o PSDB se perdeu, ideologicamente se perdeu nas pautas morais, nas pautas de combate à corrupção. Eu não tinha identidade com o PSDB. Uma coisa tem que se destacar, o Brasil durante muito tempo teve essa bipolaridade. As pessoas mais à esquerda tinham alguma ligação com o PT, as pessoas mais à direita tinham alguma ligação com o PSDB. Isso passou, hoje é um novo momento, hoje é um novo Brasil, com um prisma mais aberto, com outras possibilidades, e não havia mais motivo nenhum para eu estar no PSDB, porque eu não tinha identidade nenhuma com o partido. Você antecipou minha próxima pergunta, não teme então esses escândalos, né, que a gente gosta de chamar, com Odebrecht, Lava Jato, que envolveu o PSDB, envolveu o Aécio Neves, isso você não teme, você acha que está bem descolado a sua imagem no PSDB? Não tem nada com isso é problema dele, ele que se explique, que explica a vida dele. Quem talvez tenha que explicar muito sobre isso é o Fuad, que é vice do Calil, que foi secretário
secretário da Fazenda, foi secretário de Setop, mandou e desmandou, né, no governo, e para quem o Calil pretende entregar a prefeitura daqui a 1 ano e meio, se ele ganhar, para ser candidato a governador. Então é bom que as pessoas saibam que daqui a 1 ano e meio, se o Calil ganhar a eleição, a prefeitura vai ser entregue para o braço direito do Aécio. Quem tem que explicar isso é ele, não sou eu, nunca participei do governo dele. Você foi um jovem prodígio, João Vitor? Logo repórter, convidado para compor a rádio, principal rádio de Minas. Quando que você teve a virada também, já para passar a bola para você, a virada de meu sonho é ser jornalista, sou jornalista e agora sou um político? Eu sempre fui um jovem esforçado, trabalhador, dedicado demais. Eu não venci por ser alguém excepcionalmente talentoso em nada. Eu venci por ser alguém excepcionalmente trabalhador. Eu trabalho muito, trabalho de segunda a segunda, sou filho de pai pobre, de mãe pobre, estudei em escola pública a maior parte da minha vida, fui bolsista de faculdade, morei em República, no centro da cidade de Belo Horizonte, ganhava R$20 por semana quando comecei minha carreira na Rádio Itatiaia e trazia marmita de Caeté todo domingo à noite para comer a semana inteira. Foi essa a vida que eu tive e foi com esse esforço que eu consegui, e que é o esforço da maioria dos brasileiros, me colocar no mercado de trabalho e me colocar no mundo. Me considero uma pessoa esforçada, dedicada, disciplinada, e que conta acima de tudo, com a graça de Deus na minha vida. Tudo que eu tenho é honra, glória e gratidão a nosso Senhor Jesus Cristo, que foi quem me permitiu que as portas fossem abertas na minha vida. Todo o esforço seria em vão se não fosse a generosidade de Deus comigo. Como legislador, você teve algumas posturas firmes, né? Por exemplo, renunciou ao auxílio moradia, votou pelo fim do 14º e 15º salários, né, ali na Assembleia. Se for eleito prefeito, vai doar, vai fazer algo com salário que é um dos mais altos, acho que já foi o mais alto, enfim, do Brasil? Olha, eu preciso de salário para pagar minhas contas, para comer. Como eu disse aqui, eu não sou filho de pai rico, né? Eu tenho IPTU para pagar e eu pago meu IPTU em dia, eu tenho conta para pagar. Eu hoje trabalho na Rádio Itatiaia, onde eu ganho um bom salário, onde eu tenho uma boa remuneração, que me dá uma boa condição de conforto. Se for prefeito de Belo Horizonte, tenho que me dedicar de maneira mais integral à prefeitura. Posso fazer jornalismo em final de semana, horários de lazer, até porque eu gosto muito da profissão, mas eu não terei condição de ter a rotina que eu tenho hoje com a Rádio Itatiaia, então provavelmente perderei o meu salário da Rádio Itatiaia. Eu não sou filho de pai rico para poder fazer doação do meu salário como prefeito se eu ganhar a eleição, mas certamente serei muito austero nos gastos da prefeitura e serei muito responsável com as finanças da prefeitura. Pegar esse gancho da Itatiaia é uma concessão pública, né? E tem gente que fala, ela gere assim, né? Vários jornalistas de lá saem para ocupar a Câmara Municipal, a Assembleia. Há uma crítica, né, sobre esse uso talvez político da rádio, que tem uma concessão pública, uma rádio, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Crítica tem para tudo. Eu lembro do querido Pedro Guadalupe, que ele era criticado porque ele fazia campanha eleitoral e era sócio de um site como o BHZ. Eu não vejo problema nenhum nisso, mas tinha gente que criticava. Tem gente que critica tudo. Você sempre vai achar gente para criticar e para achar que você está errado em tudo que você faz, né? Eu acho que é o seguinte, tem médico que trabalha no posto de saúde, que é serviço público, e é político. Tem gente que é funcionário público, professor, e é político. Tem gente que é advogado e que trabalha prestando serviço para prefeituras, é político. Gente, a democracia é a representação de todos, todos. Se você tirou alguém por qualquer motivo, você deixou de ser um processo amplo e democrático. A minha profissão é uma como qualquer outra. Eu sou um servidor como qualquer outro. O taxista é uma concessão. Então agora nós vamos falar que o taxista não pode disputar uma eleição. Ele é um concessionário do serviço público. O motorista de ônibus, o trocador, eles trabalham numa concessão. E agora esse cara vai ser impedido de disputar uma eleição, de ter a sua participação, de ter a sua voz ouvida, de representar uma parcela da sociedade? Que loucura que é essa? Que bobagem que é essa? As pessoas têm que ser livres, isso é parte do processo democrático. A gente tem que parar de querer demonizar as coisas que são naturais de uma democracia. É natural.
As pessoas têm o direito de disputar e que bom que tem, cada um traz a sua compreensão. Aí o médico que trabalha no posto de saúde, que conhece a realidade, o sofrimento, a dor de quem está lá no posto de saúde, nós vamos falar, não, esse cara não pode disputar uma eleição não, porque ele tem um emprego público. A professora que está na sala de aula, que tem uma baita experiência na educação, vão falar, não, ela é servidora pública, ela recebe dinheiro do Estado, porque é pior do que a concessionária. Porque a concessionária onde eu trabalho é uma empresa privada, é uma concessão pública, mais uma empresa privada. E o cara que está na sala de aula, nós vamos abrir mão desse cara no processo democrático? Isso é uma loucura, uma coisa dessa. A gente demoniza o que não dá para ser demonizado. Uma outra crítica, candidato, é a crítica, as suas críticas ao Calil, né? Há uma linha, principalmente rede social, a gente nasceu da rede social, a gente tem muito diálogo em rede social, que você reserva o seu tempo muito para criticar o Calil. Você me perguntou 700 vezes do Calil aqui, você quer que eu fale o quê? Mas isso é que eu tô achando mais engraçado, porque as pessoas me perguntam do Calil na campanha, ele é o prefeito, é natural que seja debatido o nome dele. Ô, gente, vocês querem que eu faça uma campanha de oposição? Só complementar, porque a gente já teve bastante tempo para você criticar, porque é importante, né? Ele é o atual gestor, é importante que as pessoas saibam o que você acha que é bom e que é ruim. Teve acerto na gestão do Calil? Não existe gestão no mundo de nada que não tenha acertos. É óbvio que acertos ele teve na gestão dele. Todo mundo tem acertos e tem erros. Eu acho que duas coisas têm que ficar claras. Primeiro, que nas entrevistas, como foi o caso aqui, você me fez umas 10 perguntas sobre a gestão Calil. É óbvio que eu tenho que responder. E aí a gente tem que partir de um pressuposto básico. Se eu achasse que a gestão dele é boa, eu não seria um candidato de oposição, eu seria um apoiador à reeleição dele. Então, se eu sou um candidato de oposição, eu tenho que explicitar os motivos que me levam a ser um candidato de oposição. Se eu não visse defeitos, se eu não visse problemas, se eu não visse coisas a serem corrigidas, eu não era candidato, eu era um apoiador da candidatura dele. Então é natural. Eu acho que as pessoas estão um pouco assustadas com a questão da crítica. Não é porque eu estou criticando, é porque houve uma blindagem excessiva a ele durante 4 anos. Muito pouco foi questionado, muito pouco foi falado, muito pouco foi cobrado. Você quer um exemplo? A propaganda dele está na televisão falando que, olha, a questão da Vilarinho está resolvida, a obra já vai... Ele meteu 3 guindastes lá na Vilarinho. Nem licitação teve ainda. Eu não vi esse questionamento. Então, é por isso que as pessoas assustam. Porque eu estou fazendo o papel que não foi feito por boa parte da imprensa de Belo Horizonte durante 4 anos, que é cobrar aquilo que não deu certo na gestão dele. Então, a blindagem foi tão grande, a proteção foi tão grande, que quando alguém discorda, levanta a voz para apontar democraticamente, naturalmente, aquilo que está errado, isso incomoda as pessoas, porque tira da zona de conforto que só interessa a ele. Estamos na reta final estourando, mas quero saber mais pelo menos 2 respostas aí, 2 questões. Uma que é seu campo, você domina. O jornalismo esportivo. Foi muito quente agora recentemente a contratação do Robinho, condenado por estupro lá na Itália. E aí o Assir Antão, né, da Rádio Itatiaia, falou, inclusive, que as mulheres, poderia ir para o Cruzeiro, que as mulheres bateriam palma. Ele, inclusive, é um dos doadores de campanhas seus, né, e faz parte da sua campanha. O que você tem a dizer? Você concorda com essa linha de raciocínio dele? O Assir foi um voluntário na minha campanha até o dia em que essa fala foi colocada. A partir desse dia, a fala não condiz com o que eu acredito, com o que eu defendo. E vou te dizer até mais, viu? Eu acho que não condiz nem com o que ele acredita. Eu acho que foi um momento de absoluta infelicidade. Conheço o Assir há 20 anos, ele foi muito infeliz na fala. Certamente ele sabe que foi muito infeliz. Eu jamais o havia ouvido dizer algo nessa linha desse tipo. Lamento muito, é muito triste, isso vai contra tudo que a gente luta. A minha campanha, uma das grandes bandeiras, um dos melhores projetos que eu tenho, é o projeto de segurança, que é a Casa da Mulher, a proteção à mulher vítima de violência, projetos de proteção e, obviamente, a partir do momento em que eu tive conhecimento dessa fala, entendi que mesmo a colaboração dele voluntária não era mais possível, porque ela não vem a somar com o que a gente acredita. Então, mesmo com o carinho que ele se colocou como voluntário, mesmo com o passado dele, onde eu jamais ouvi alguma coisa a respeito, a fala foi profundamente infeliz e isso inviabilizou a colaboração voluntária dele no nosso processo. Vida que segue e vamos trabalhar
pelo respeito às mulheres, pela lisura no tratamento à mulher, que é o que a mulher merece, que é o que a nossa campanha prega. Agora, uma coisa é clara, eu não sou responsável pela fala de ninguém, eu respondo por mim. O seu repúdio é tamanho que vai devolver, inclusive, a doação dele? A doação dele foi de serviço estimado, né? Foi do fato dele participar do programa. Não é doação que ele chegou e doou o dinheiro para a campanha. Ele participou de alguns programas nossos no rádio e aí por isso ele fez essa doação. Agora, obviamente, isso antes dessa opinião que infelizmente foi lamentável e que não condiz com o que a gente acredita. Para finalizar, porque estouramos muito já, mas essa é importante, por favor, tente ser objetivo o quanto for possível. Você foi muito crítico ao plano diretor. Caso eleito, você pretende mexer nessa questão tão importante para o crescimento da cidade, para a cidade? Eu não sei se você sabe, mas o Estatuto da Cidade ele diz que o plano diretor tem que ser revisto de tempos em tempos. Então, rever o plano diretor é uma coisa que é natural e que é uma obrigação das prefeituras. E, obviamente, eu entendo que o plano diretor precisa ser revisto, eu tenho colocado isso claramente, eu acho que ele é um erro para a cidade de Belo Horizonte, eu acho que ele atravanca o progresso de Belo Horizonte, nós temos áreas extremamente degradadas, o centro de Belo Horizonte hoje está caindo aos pedaços, uma parte importante da floresta, do Carlos Prates, Lagoinha, Bonfim, Barro Preto, Santa Efigênia, nós temos áreas extremamente degradadas e que a gente precisa de um novo plano diretor que permita a retomada dessas áreas. Algo rápido, diretor-presidente da MRV, Rafael Menin, um dos grandes doadores da sua campanha, tem algo a ver? Porque esse segmento também foi crítico, esse plano diretor, ao processo dele? Gente, a MRV é a maior construtora do Brasil. A maior construtora do Brasil, não precisa disso. Vamos falar a verdade, precisa disso. Os caras estão dando um estádio para o Atlético, não tem onde colocar dinheiro, comprar televisão, patrocina os times de futebol todo o Brasil, estão dando estádio para o Atlético, precisa disso. Precisa de alguém para ser uma empresa do tamanho que eles são? Isso é debochar da inteligência das pessoas, achar que precisa disso, né? Na minha opinião, sinceramente, é debochar da inteligência das pessoas, achar que um grupo do tamanho da MRV, com Banco Inter, com não sei o quê, com CNN, é tanta coisa que é difícil até de mensurar, achar que doar para a campanha vai mudar a cotação do dólar ou a realidade do tamanho, da pujança da empresa. Eu sou um cara pobre, de família pobre, não tenho rolo, não roubo, não desvio dinheiro para fazer campanha. Então, toda ajuda é muito bem-vinda. Quero aproveitar, pedir para aqueles que puderem nos ajudar a doar, que entrem nas nossas redes sociais e nos ajudem, porque a gente não tem máquina pública para fazer campanha. Inclusive, pedir, se você puder, dar uma ajudinha para a gente, doa também, porque minha campanha é feita de quem puder ajudar. E sabe qual que é a contrapartida? Trabalho. Decente, honesto e correto, como eu fiz minha vida toda. Essa é a contrapartida para quem quiser ajudar. Quem quiser ajudar com outros interesses não vai ser contemplado em absolutamente nada. Muito obrigado, candidato. Obrigado a você. Obrigado ao BHZ e parabéns pelo trabalho. É muito bom ter um espaço desse de debate em tão alto nível como vocês fizeram. Muito obrigado. Muito obrigado por acompanhar a nossa entrevista até aqui e continue de olho na cobertura das eleições no BHZ.